O assunto hoje é harmonização. Quando você fala em harmonização enogastronômica, você logo pensa em queijos e vinhos. Mas o mundo da harmonização é muito maior que isso. Por exemplo, você já ouviu com certeza aquela velha máxima para vinho branco, carne branca, para vinho tinto, carne vermelha, certo? Pois é, isso é verdade? É verdade. Você pode levar isso em consideração e pode levar isso como via de regra. Só que tem variações, tá? Dentro das cores do vinho, né, digamos assim, você tem o corpo, por exemplo. Tem vinhos brancos mais leves, tem vinhos brancos mais encorpados, tem vinhos brancos mais ácidos e menos ácidos, mais alcoólicos. Então, para cada tipo de vinho, por exemplo, um vinho branco mais leve, pega aí um vinho da uva Viognier, né, que vai ser mais leve, pega um Torrontés, que é mais leve. Você vai servir saladas mais leves, você vai servir frutos do mar mais leve, por exemplo, ostra, que tem, você põe limãozinho e fica com aquela acidez, né? Você pode servir um Sauvignon Blanc, por exemplo, que ele também tem uma boa acidez. Você vai para um bacalhau, para um camarão, você pode servir com Chardonnay, que tem mais corpo, né? Porque são pratos mais untuosos devido ao seu preparo, geralmente, tá? Então, dentro das cores, você tem o corpo do vinho e o corpo e a untuosidade do prato, tá? Dentre os tintos, por exemplo, pensa no churrasco que você faz em casa, tá? A sua churrasqueira lá, o carvão pegando fogo, né? E aí você vai colocar alguns cortes de carne. Então você vai colocar, por exemplo, um filé mignon, que tem quase nenhuma gordura, tá? Então você precisa de um vinho de corpo mediano. Você pode ir num vinho Chianti, por exemplo. Você pode tomar com um vinho Merlot, com um Cabernet Sauvignon da América do Sul, por exemplo, né? Que dão vinhos medianos encorpados, mas ficam na linha aí dos vinhos medianos. Você pode tomar com Syrah. Agora, por exemplo, se colocar um molho sobre o filé mignon, aí já muda a história, tá? Pensa num molho poavre, tipo, que é um molho de pimenta, né? Se você colocar um vinho que tem um potencial alcoólico maior, você vai também potencializar a pimenta no seu paladar. Então você precisa ter o cuidado de colocar o vinho um pouco mais fresco. E aí eu vou te aconselhar um vinho mais leve, por exemplo, um Pinot Noir, um Beaujolais, aqui por exemplo, né? E você vai servi-lo a 14, 15 graus para ele ficar mais fresco, para dar um contraste com o ardor da pimenta do molho poavre, tá? Então, o mesmo corte de carne, ele sofre variações de acordo com o seu ponto e com o molho que é servido com ele. Agora pega aquela picanha que a gente gosta. Picanha no Brasil é universal, né? Você pode tranquilamente servir com um vinho mais encorpado, porque a picanha tem mais sabor, tem mais suculência e tem a gordura. Então você pega aí um vinho Malbec argentino, você pode tomar com um vinho Merlot de mais tempo guardado, né? Um vinho de guarda, um Merlot, um Cabernet Sauvignon de mais guarda, ou até aquele vinho especial que você tem, por exemplo, eu tenho lá um vinho que eu estou guardando, um vinho que já tem 6 anos, um vinho bem encorpado. Esse vinho pode ser para picanha. Você vai abrilhantar ainda mais a sua picanha, você vai dar mais sabor a ela. Você pode também harmonizar por contraste. Você tem o doce, o salgado. Vou te dar um exemplo. Você tem um vinho doce, tem um vinho Porto, por exemplo. Você vai harmonizar e fica muito bem harmonizado com o queijo Roquefort, tá? Ou Gorgonzola. É perfeito, tá? É o perfeito casamento entre vinho e comida por disparidade. Você tem o vinho que é doce, que é alcoólico, que é cheio, que é bem encorpado, em contraste com o queijo que também é encorpado, porque tem aquela gordura, né? Mas tem aquele mofo que vai dar o contraste, aquela maciez do queijo, que vai ficar muito bem com o vinho do Porto. E os queijos? Como eu vou harmonizar os queijos? Bom, os queijos você basicamente precisa de 2 vinhos, um tinto e um branco. Geralmente os queijos, eles ficam muito melhor com os vinhos brancos, pela sua acidez, tá? Mas os vinhos tintos também são muito bem-vindos e é clássico esse casamento, tá? Eu tenho aqui alguns exemplos que eu vou te dar. Eu tenho aqui um queijo de cabra, que ele é de massa média, mas é de sabor mais acentuado, queijo de cabra. Esse, no caso, é um queijo mesclado com queijo de cabra, com queijo de vaca e queijo de ovelha. Ele ficou muito sutil, né? Então aí eu posso servi-lo tranquilamente
com um espumante moscatel, com um vinho branco, né, ambos gelados, você já aprendeu isso nas aulas anteriores, né? Então com o vinho branco ou com o vinho rosé também, tá certo? Porque são vinhos mais leves e que vão harmonizar muito bem com o queijo de cabra. Aqui eu tenho um queijo brie, você pode servi-lo sem geleia, com geleia, só na torradinha ou só no pão, ao seu gosto, tá? Mas é um queijo leve, um queijo de massa mole, sabor acentuado sim, mas é um queijo de massa mole e é um queijo sutil. Então você precisa de um vinho espumante, brute, tá? Para você harmonizar pela gordura do queijo. Ele tem uma gordura que fica na boca e você lava com aquele gás carbônico, né, que tem o espumante. Ou você pode também harmonizar com o vinho branco, com o vinho rosado. Se você colocar uma geleia por cima, seja de damasco, seja de frutas vermelhas, ou a geleia que você preferir, você pode colocar até um vinho tinto mais leve com queijo brie que fica perfeito. Aqui eu tenho dois queijos. Eu tenho um queijo de massa dura e tenho um queijo de massa média, tá? O de massa dura é o parmesão. O parmesão é um queijo mais curado, de sabor bem intenso. É o queijo que você compra para colocar na sua macarronada, né? Então assim, é um queijo mais intenso e você precisa de um vinho que faça frente a ele. Então você precisa de um vinho tinto com um bom corpo. Você precisa de um merlot, você precisa de um syrah, de um cabernet, de um carmener, que fica perfeito também, tá? Então, mas não quer dizer que um vinho branco não vá bem. Pelo contrário, vai muito bem também. Um chardonnay, um sauvignon blanc. E já o queijo Gouda, que é um queijo de massa média, você pode também colocá-lo com um vinho de corpo mediano. Você pode colocá-lo aí com merlot, você pode colocá-lo aí com branco, se você quiser, se você gostar mais de um chardonnay, de um sauvignon blanc, de um viognier, de um semillon, fica muito bem. Aí, além dos queijos, né, eu tenho aqui também o pão. O pão, o azeite e a água é a santíssima trindade quando você fala de vinho. Sobretudo quando tem mais de um vinho, para você lavar o seu palato entre um vinho e outro. Você pode colocar um patezinho se quiser, você pode colocar uma geleinha se quiser, pôr um queijo em cima. Aqui eu fiz uma mini brusqueta para você ter uma inspiração. Além dos queijos, dos pães, das carnes, né, também tem a massa, que na Itália é casamento obrigatório você harmonizar a massa com o vinho local. Aqui eu trouxe um nhoque, que eu coloquei um molho sugo por cima, e aí eu posso colocar qual tipo de vinho, já que é um prato leve com sabor sutil. Olha, eu posso colocar um vinho tinto leve, aqui eu tenho um Beaujolais, poderia ser um Pinot Noir, poderia ser um Pinotage, poderia ser um Tempranillo, sem problema nenhum. Aqui eu tenho um Merlot reserva, fica bom, Gomes? Fica excelente. Eu tenho aqui um português, e assim, que ele remete ao meio seco, né? Mas não é doce, não é... Mas então assim, é um vinho que fica muito bem também com a acidez do molho de tomate, tá? E o Chianti também vai muito bem. Os vinhos mais encorpados, para esse molho, eu não sugiro, eu não aconselho. Porém, se eu mantiver um nhoque e trocar um molho por um molho bolonhesa, por exemplo, por um molho alla arrabbiata, por exemplo, por outro molho qualquer que você prefira, aí eu preciso mudar o vinho. Então, em termos gerais, os pratos mais pesados, mais gordurosos, mais untuosos, eles pedem os vinhos mais encorpados. Os pratos mais leves, comida japonesa, saladas, carpaccios, finger food em geral, vão pedir vinhos mais leves, tá? Assim você não vai errar. Então, o meu conselho é: prove, experimente, faça suas experiências em casa, tá? Tome vinho, coma, beba, celebre, tá? Faça suas experiências e tenha as suas próprias harmonizações. Até o próximo vídeo.